Eu queria começar com uma pergunta para você responder pelo 11 999 592 100. Quanto do que você ganha você consegue guardar no mês? Quanto do que você ganha você consegue guardar no mês? Quanto dinheiro você consegue juntar? Não estou falando em valor absoluto, estou falando como porcentagem da sua renda líquida. Pode ser aplicação em renda fixa, ações, fundo imobiliário, escolhe, não importa. Até a caderneta de poupança aqui não rende grande coisa, mas você ganha 10 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, não importa. Você consegue guardar alguma coisa? Eu queria ouvir a sua resposta conforme vai pipocando, já vai falando, vai pensando, faz o cálculo. Nada é o que tem chegado aqui. Nada. Um ouvinte falou 5%, mas a maioria, por enquanto, nada. 5%, nada. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Isso aqui o Beto. Pronto. Os estudos e as pesquisas são muito confusos sobre isso, então a resposta realmente é difícil. Tem pesquisa mostrando que a maior parte das pessoas não guarda de maneira regular. Tem estudo mostrando que as pessoas não têm reserva alguma, até mesmo para imprevistos. E tem um levantamento do IBGE dizendo que a taxa de poupança no Brasil é da ordem de 15% da renda. Eu acho muito. Mas como é média, você pode não guardar nada, pode guardar 5%, 3%, tem gente que guarda mais, enfim. Na média está dando 15%. O que eu acho alto. Mas, enfim, é uma conta teórica e toda conta teórica é aquela coisa. Você põe a sua cabeça no freezer, temperatura negativa, põe o seu pé no forno, temperatura alta demais. Na média, você está com 36,4. Só que você está cozinhando o pé, façando o pé e congelando a cabeça. Então, nós estamos falando de média. Mas lembrando que a porcentagem que eu estou falando é a porcentagem da renda líquida depois de pagar os impostos. E por que dá esses 15% aí? Porque você tem que ver que é a renda líquida. Renda bruta é outra coisa. E aí eu queria aproveitar essa conta para falar de uma loucura do nosso país, de uma loucura que é a loucura da renda líquida. Veja só os políticos e os burocratas acham normal o que acontece no Brasil. Em 1989, portanto, um ano depois de aprovada a Constituição brasileira, o Brasil tinha saído do regime militar, o Brasil tinha feito, fazia naquele ano, ou faria ao final daquele ano, a primeira eleição democrática, depois de 2 décadas de regime militar. A carga tributária brasileira era de 22% do PIB. 22% do PIB. Lembrando que, como o Estado não produz nada, o Estado só arrecada o dinheiro e usa o dinheiro e redistribui, 22% do PIB. Era 22% do que as pessoas fabricam, do que as pessoas produzem, de bens, serviços e tal, 22%. Aí você avança para 1995 e o Estado brasileiro começou a sugar 27% do PIB. 27%, saiu de 22% para 27%. Mais 5 anos, ano 2000, 30% do PIB. Então nós saímos de 22, vamos para 27, vamos para 30. E hoje a gente se aproxima perigosamente dos 35% do PIB. Ou seja, uma barbaridade. 4 meses e 1 dia do seu rendimento anual vão para o governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Você gasta, você trabalha 4 meses e 1 dia para o governo, 4 meses e 8 meses para você. E com 8 meses você tem que bancar 12 meses de despesa. Razoável que sobre muito pouco. Razoável que sobre nada. Razoável até que falte. Então, o Estado cada vez mais caro, tomando dinheiro cada vez maior. Só que é o seguinte, quando tem eleição, nenhum candidato chega para você e fala: a minha proposta é te assaltar. A minha proposta é botar a mão no seu bolso e tomar a sua grana. Isso ninguém fala. Eles falam que vão fazer um monte de projetos, eles falam que vão fazer
um programa social qualquer, eles falam que vão construir uma obra qualquer, sugerindo para a gente que o dinheiro está aí disponível num porquinho qualquer do governo, em qualquer canto, num cofre, e que ele vai ser usado. Mas não existe esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser tomado da gente. E é tomado na forma de renda e é tomado na forma de consumo. A gente fez uma reforma tributária, vai mudar a composição do que é tomado sobre a renda, do que é tomado sobre o consumo, mas, seja pela renda, seja pelo consumo, no final do mês é você que paga tudo. Então vamos fazer um exercício simples, bem modesto, de carga tributária, imaginando que todo o dinheiro sai do seu bolso. Porque sai do seu bolso. Então pega uma família que tem uma renda per capita, uma renda mensal de R$5.000. Ela pagando uma carga tributária de 35%, lembrando que não paga 35% sobre a renda, mas depois vai comprar um produto aqui, tem carga tributária, vai comprar um bem, um serviço ali, tem carga tributária, tudo tem carga tributária. Você vai pagar 35%, isso significa R$1.750 sobre 5.000. O seu salário líquido é 3.250. R$3.250. Veja só, você paga R$1.750 para o governo. Tem cabimento? Aí vamos imaginar que o estudo do IBGE, eu não sei se já apareceu mais algum resultado de gente falando quanto poupa. Muita gente, assim, a maioria não consegue. Muita gente falando que guardava e não consegue mais guardar. Tem algumas pessoas, mas é bem pontual entre os nossos ouvintes que guardam. Para mim, no fim de cada salário, sobra mais mês. Mais um ouvinte falando que falta dinheiro. Gente que guardava e falando eu não consigo guardar mais, não tá dando nos últimos meses. Menos R$800 é que o nosso ouvinte aqui de Salvador consegue guardar. Ou seja, o Luiz termina com dívida. Então, mas ele paga, para quem ganha R$5.000, R$1.750 para o governo todo mês. R$1.750. R$1.750 para cada R$5.000 de renda é uma barbaridade de dinheiro. 35% do PIB. Vê se tem cabimento um negócio desse. Agora vamos imaginar que o levantamento feito pelo IBGE, na média, tal, fosse 15%. Não é. Hoje talvez não seja mais. Seja. Sabe quanto que as pessoas conseguiriam gastar, poupar com R$3.250? 15% dá R$487. Imaginando que fosse 10%, seria R$325. Imaginando que fosse 5%, né? Seria R$170. Menos um pouquinho. Por mês. Contra R$1.750 pagos na forma de tributos. Aí você entrega R$1.750 para o governo. Coloca R$170, R$200 no banco para você e vê qual é o razoável. Ou seja, você consegue, em alguns casos, poupar R$1.750 por ano quando você entrega para o governo R$1.750 todos os meses. De todos os seus 13 salários, se você ganhar salário. É razoável você dar para o governo R$1.750 para cada R$5.000 que você ganha e ficar com 10% disso, 5% disso, 15% disso, 2% disso, é razoável. Talvez fosse razoável se você não tivesse que pagar plano de saúde. 50 milhões de brasileiros pagam plano de saúde. Talvez fosse razoável se você tivesse uma segurança pública de alta qualidade. Talvez fosse razoável se as pessoas que estudam no ensino público conseguissem entrar em faculdades também públicas e você tivesse ensino público para todo mundo, que não tem. Ensino público, no ensino superior público para todo mundo, não tem. No ensino médio, a taxa até é elevada, 80 e tantos %, mas não tem escola para todo mundo. E não tem faculdade para todo mundo. Não tem. E não tem saúde pública para todo mundo. Não dá. Se não tivesse o apoio dos planos de saúde, haveria um colapso no sistema de saúde, ainda que muita gente do serviço privado, dos planos de saúde, recorram ao serviço público, principalmente nas doenças de maior complexidade, o que não significa que o sistema pare em pé. Então, quando você pega esses números,
você para pensar e olha para essa turma de Brasília e olha para a turma que está tomando o seu dinheiro e pensa assim, por que a gente deixa? E eu acho que essa é a grande pergunta. Por que a gente deixa? Por que a gente não se revolta? Por que a gente acha razoável entregar 35% do dinheiro num país de renda média, que é o caso do Brasil, enquanto a gente vê outros países semelhantes ao nosso, e eu vou voltar nesse tema amanhã para trazer exemplos internacionais que são revoltantes, países onde a carga tributária é metade da brasileira, países onde a carga tributária é maior do que a brasileira, mas a qualidade do serviço é assombrosa. Então você, fazendo a conta, enxerga o seguinte, para cada 5 mil de renda você entrega R$ 1.750 para o governo. Gente, aí vão lá os Arthur Lira da vida, a turma dele lá, e tira 50 bi para fazer emenda. Aí vai lá o governo e resolve lançar um programa novo, qualquer, e não tem dinheiro para fazer. Aí o que ele faz? Aumenta a arrecadação. Vem pegar aqui com você. Mas não é, chama imposto, né? Então ele vem arrancar de você. É justo que você produza e venha um governante dizer como é que você tem que gastar o seu dinheiro, porque você não pode direcionar o seu dinheiro para aquilo que você quer, porque não sobra. E não sobra, em vários países sobra pouco. Mas no Brasil é uma coisa, é uma piada. É uma piada. Amanhã eu vou trazer os números comparados com as nações mais ricas do mundo, com as nações latino-americanas, com os países africanos, com os países que mais atraem dinheiro estrangeiro, com os países mais populosos, com os países com o mesmo nível de IDH. Ou seja, o Brasil, não importa por onde você queira comparar, ele virou uma aberração tributária. Estamos fazendo a reforma tributária. Nós somos uma aberração tributária. Nós arrancamos da sociedade pobre desse país, que fica sem nada, como o Sandro observou, que fica sem nada, como a Débora observou, dos retornos que você está dando. E nós enchemos o bolso do governo para eles pagarem um judiciário caríssimo, para eles pagarem um poder legislativo caríssimo, para a gente ter uma das folhas de pagamento com porcentagem do PIB das mais altas do mundo também. Quer dizer, será que esses caras não têm vergonha na cara? Será que esses camaradas não param e pensam, eu estou fazendo mal para a sociedade? Você acha que é razoável isso? Eu tenho certeza que você não acha. Mas você acha que esses caras perdem o sono quando eles assaltam você todos os meses, pegando essa bufunfa, esse bolo de dinheiro? 35% do PIB quase. 35% do PIB quase. Onde isso vai parar? No padrão nórdico? O que é isso? A gente acha razoável entregar esse tanto de dinheiro para esses caras, para eles fazerem o que fazem com a gente? Para submeterem a gente a essa vergonha de segurança pública? A essa porcaria que são as rodovias públicas? A essa vergonha que é a ausência de ferrovias? Pega a tal da Ferrogrão. A Ferrogrão, uma ferrovia que deveria ligar, né? O Mato Grosso, Sinop, até o porto de Miritituba, no Pará, e de lá ligar com os portos, que é Porto Fluvial, Rio Tapajós, de lá ligar com os portos marítimos, Santarém e Belém. 930 e poucos quilômetros. Parada no Supremo há 4 anos. Se a gente aprovasse essa ferrovia, se essa ferrovia saísse do papel, a gente conseguiria reduzir em 20% o frete de grãos do Centro-Oeste. Milho, soja, principalmente. E, no entanto, a gente entope a BR-163 com caminhão, emissão. Produtividade. Aumento de receita, aumento de PIB. Mas a gente não faz nada disso. Está parado no Supremo. Desde 2021, parado no Supremo Tribunal Federal. Então, o senso de urgência do
qual a gente já falou aqui, o senso de prioridade, colocar o cidadão em primeiro lugar, pensar realmente no bem-estar das pessoas, não o estado de bem-estar social falso que a gente fabrica aqui nesse país, de papel, estado de bem-estar social que só tem na Constituição. Isso é um vexame. Então, tem hora que é uma coisa meio óbvia, né? Tem hora que a gente olha para esses números que estão aí disponíveis todos, para e fala, mas espera aí, pô, 22% do PIB não basta? 27% não basta? 30% não basta? Tem que ser 35%. Para onde vai? E o Haddad dizendo que não tem dinheiro. E o Lula dizendo que não tem dinheiro. E os caras inventando novas formas de arrecadar, de sufocar a sociedade. Não vamos tirar dos mais ricos. Os mais ricos, o Estado é o mais rico. Os desembargadores que ganham 300, 400 mil reais são os mais ricos. Os burocratas, as corporações, o medo do PT de enfrentar esses caras é uma coisa que dá nojo. E faz discursinho, e fala que vai ser projetinho, e fala que vai dar picanha barata, e fala que vai baixar o preço, olha o que está acontecendo com os alimentos. Então, temos um nó, e temos um nó, mas pendurado num ponto muito alto, que é 35% do PIB, quase. Nós vamos voltar a falar disso, porque isso é muito importante. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas seguramente você está sentindo. Porque senão o Sandro e a Débora estariam lendo outras coisas. Eu guardo não sei quanto, está sobrando. Está sobrando. Não está sobrando nada, porque o governo vem e leva tudo. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.